Olá, bem-vindos ao GGG 2025. Primeiro do ano. Voltamos, ou melhor, eu voltei, Gustavo Soares, para fazer aqui mais um react. Dessa vez muito mais pessoal, porque eu vou fazer esse react aqui sozinho. Eu e meu amigo Vat, que tá fazendo o favor de gravar para mim. E nós vamos fazer aqui do vídeo do Rafux, um membro do grupo do Telegram do GGG, né? Um amigo nosso. GGG contra Mas GGG. GGG contra GG, Guerra Civil. Mas assim, eu tava querendo fazer um react do Rafuk já faz. Caralho. O Shuei também tá aqui. Oi, Shuei. Oi, galerinha. Bom vídeo pra vocês aí. Só vou ficar nos bastidores olhando. Dá play. Boa. Nossa. Não, só pra falar, Rafux é nosso amigo. Qualquer coisa que a gente vai falar aqui vai ser diferente dos outros vídeos que a gente fez, que tipo assim, a gente. Pelo menos no que eu fui, eu tava puto, né? Tipo, sei lá, com Meteoro Brasil, com Gaiofato, né? Tipo assim, esses foram o Loconte, esses foram assim, muito mais assim, críticas ferrenhas. Nesse eu vou ser um pouco mais civilizado, porque apesar do Rafux, né, discordar de mim, a gente ter discordâncias assim, em alguns pontos assim, cruciais, eu ainda acho ele um cara muito legal, que eu aprendo muito com ele. E a gente com certeza tem mais semelhanças do que diferenças. Mas acho que uma crítica construtiva nunca é demais. Então, também invocar aqui Nossa Senhora Aparecida, Santo Padre Pio Santo Padre Pio de Petreutina, para que nenhuma injustiça seja cometida contra Rafux aqui e que o React ele seja uma coisa que possa educar as pessoas e fazer com que o Rafux e eu tiremos algum proveito disso. Mas o Rafux, eu não sei se ele vai ver essa porra e ninguém mais vai ver essa porra também, então tá tudo certo. Vou dar play aqui e eu tô controlando o vídeo dessa vez, então vou dar play e dar pausa quando eu quiser. Então, 1, 2, 3 e vamos lá. Já é praticamente um consenso internetesco, pelo menos para as pessoas com mais de 2 dígitos de QI, que uma monarquia onde o líder público é um homem culto e com um projeto de nação pelo longo dos séculos é melhor do que ficar trocando de messias a cada 4 anos com o único critério de ser um showman que agrada melhor o povo. Entretanto, se você estuda mais a fundo, você percebe que isso é um sinal de uma crise mais profunda. Nós já passamos da fase de olhar para a América Latina apenas como uma África Premium, mas é natural que você se pergunte como é possível um continente rico como a Europa é naturalmente composto por nações ricas que interagem. Só pra falar uma coisa, essa parada da monarquia e da república, concordo com ele, eu acho assim que... Quer dizer, concordo em parte, né? Eu acho que nem todo o país é necessariamente monarquia seria o melhor sistema, né? O, eu acho muito virtuoso as palavras do Joseph de Maistre, né, que é um conservador, né, um anti-iluminista do século XVIII e XIX, que ele fala que todo povo tem o governo que merece, né? Todo povo tem o governo que ou pelo menos deveria ter o governo que melhor se encaixa com as suas características próprias. Então, assim, o Rafux está falando muito do ponto do ponto de vista brasileiro aqui, né? Que a gente começou com o regime monárquico e tal, e a transferência para uma república, né? Com o golpe de 1889 foi uma coisa traumática que tirou, né, a gente do nosso rumo, vamos dizer assim, natural de governança. Concordo com ele aqui em número, gênero e grau. E o Brasil também tem um governo que merece. Teoricamente tem também, nesse sentido assim, mais, né, do povo ser uma merda e o governo ser uma merda, então tá certo. Não devia ter ensinado isso E pra em ele. comércio mútuo tem as mesmas instituições e a mesma história e passado comum. Então por que um continente Não, mas como eu o sabia americano, já. onde você tem o maior império que o mundo já viu, e o resto é só Vila Madalena? É algo que deixa as pessoas, no mínimo, um pouco pensativas. Por que fazemos parte deste complexo chamado de América Latina? A América que não deu certo? Ou 90% do continente, basicamente? Por que a América Latina é tão nerfada? Peguemos a América Espanhola a título de exemplo, porque ela... Esse é um ponto muito interessante, né? Tipo,
Real mesmo, né? Tipo, muita gente se pergunta, né? Por que a América inglesa deu certo, né? Tipo, o Canadá e os Estados Unidos, né? São países desenvolvidos hoje em dia. Bom, o Canadá tá num momento meio complicado da sua história também, né? Mas, assim, nada que seja muito pior do que o que esteja acontecendo da fronteira do México pra baixo, Não, mas né? assim, o que o Kervis também fala da Dinamarca é loucura. Não, claro, tem um monte de problema nesses países, mas com certeza, assim, é uma discrepância muito grande, né? Da fronteira sul dos Estados Unidos pra cima e o resto da América. Uhum. Então é realmente uma pergunta que todo mundo. E tem 500 mil explicações, né? Aí vai ter a galera que. A gente vai chegar nesse ponto, né? Que vai falar que um foi coluna de povoamento, outro de exploração, mas não tem nada a ver e tal. Tem a galera que vai falar sobre as instituições, né? Que foram diferentes. Tem a galera que. Até chega a ter o determinismo religioso, né? Que vão falar que, porque um era protestante e outro era católico e tal, não sei o quê. Mas, assim, é uma pergunta realmente muito interessante que o Rafux vai estar discutindo aqui. Compreende a maior parte. Normalmente, quando o lado não canhoto da força vai estudar essa parada, e eles percebem que é uma falsa dicotomia esse lance de colônia de povoamento, colônia de exploração, eles... O do Marcelo Andrade, né? Não é do Tanco, não. Cara, o Rafux ele tem uma birra com o professor Marcelo que eu não entendo, mas. É o Henrico já falou lá. Depois... tem uma parada pessoal. Cara, eu vou te falar, só esquece essa merda, meu irmão. Tipo, enfim. Descobrem a gnose. Quando eles percebem, então, que para povoar é preciso explorar o território, e quando você explora o território é preciso povoar, então eles descobriram o conhecimento supremo. Eu não vou entrar nessa análise, porque para mim é um tempo jogado fora, mas só na América do Sul, estudando, eu encontro uns 5 tipos de colonização diferentes. Então, para mim, a pegada... Pior que é verdade, teve tipo de colonização diferente pra cacete, assim. Porque não tem como, né, cara? Tipo assim, a América do Sul é um bagulho gigantesco, então não vão colonizar Tipo assim, só o litoral do Brasil já é uma parada gigantesca que os portugueses tiveram que colonizar de diferentes formas os diferentes estados, né? A colonização em São Vicente e em Pernambuco é completamente diferente, né? Tipo, de cultura e tal, e o jeito que se tinha o trato com os índios, esse tipo de coisa. Pra nem falar da América Espanhola, né? Que, pô, o Império Espanhol ia do México até a Patagônia e vai falar que os caras, né, tipo, colonizavam tudo do mesmo jeito. Obviamente não, né? Tipo, tinha colônias de mineração com um certo aspecto, tinha umas colônias da América Central que era uma selva gigante, então tipo, a exploração é muito mais complicada. Então, as ilhas do Caribe, né, que obviamente tiveram um sistema de plantation que foi pra lá, né? E foram muitos escravos, parecido com o que teve aqui no Brasil, inclusive, né? Com, tipo, Cuba, por exemplo, tinha um monte de escravo. Qual que é aquele país lá que tinha... o Haiti, né? Teve 90% da população de escravos. O Haiti era a colônia francesa, né? Tá aqui no negócio como a República Espanhola, né? Mas a República Dominicana, né? Que é o outro lado da ilha, também tinha escravo negro e tal, e plantação de cana-de-açúcar. Mas então, o negócio era tipo 90%, era... Sim, isso era muito discrepante, né? Tipo, principalmente o Haiti, né? Que era, mas era uma colônia francesa, né? Depois ficou conhecido como colônia francesa. Mas realmente, assim, tem 500 bilhões de tipos de você colonizar um país, né? A sua análise a isso mostra que a sua inteligência é bem rasa, mas observem que aqui neste vídeo eu tomo por base a verdade que ter boas instituições é o segredo de fazer a boa política. E a América Espanhola viveu 3 séculos sob o jugo da monarquia da Espanha. A maioria esmagadora dos libertadores da América eram monarquistas. Isso é bem pouco falado, mas eles preferiam o sistema monárquico, como San Martín, até mesmo Simão Bolívar. Tanto que um dos maiores filósofos tradicionalistas... Isso é um ponto muito interessante que o Rafux levanta, isso é verdade. Que a maioria dos caras que fizeram as libertações da América Espanhola eram monarquistas, e eles fizeram repúblicas mais por necessidade do que por realmente querê-las, porque eles não tinham nenhum sucessor ao trono espanhol, né, disponível na América, e as repúblicas foram fundadas justamente porque não teve essa questão de legitimidade monárquica que
que deveria ter tido, né? Pra ser exitoso uma monarquia na América Espanhola. Bom ponto que ele tá levantando aqui. Principalmente o San Martín, lá da Argentina. Ele era monarquista ferrenho mesmo. Isso é bem interessante. Do século XX, Charles Malthus, percebeu esse fenômeno de que a América Latina era composta por repúblicas feitas por monarquistas, visto essa criação de 3 séculos sob um regime monárquico que não criou nenhum povo com vocações democráticas, como vemos nas notícias da internet, que tentam copiar os posts dos jornais americanos. Democracia na América Latina é shitpost, porque o povo não é nem nunca foi assim. Imagina um russo falando: ai, as nossas instituições... Isso também é verdade. O caráter da democracia na América Latina é muito desconhecido. Tipo, porque a gente... O Rafa que falou, né? Fica importando pauta de outros lugares do mundo, né? E ele tá falando dos Estados Unidos. Tipo assim, como você tá falando dos Estados Unidos. E é verdade, assim, tipo, o nosso caráter nacional, né? Tipo, se você pegar a galera de estudiosos da política aqui do Brasil, né? A maioria que estuda mais a coisa, tipo, de um lado conservador, vamos dizer assim, ou que o Rafa talvez chamemos de tradicionalista, qualquer coisa assim, vai ir para um lado mais monarquista, no sentido que ele vai ver que o caráter, né, da tradição ibérica que a gente tem é monarquista, porque as instituições que foram colocadas aqui eram instituições das monarquias católicas. E a gente tem muito isso na cabeça, e é por isso que implantar um sistema democrático na América Latina é muito complicado. Porque, assim, não dá pra gente mudar esses paradigmas. É por isso que, tipo, o Brasil... Tipo, tem uma coisa que o Gilberto Freire fala, no Casa Grande de Senzala, que é uma coisa que eu não concordo, mas tem um fundo de verdade. Porque ele fala que o imperador... Eu não sei se é no Casa Grande de Senzala ou é no Sobrados e Mocambos. Talvez seja no Sobrados e Mocambos, mas enfim. Que ele fala que o imperador era como se fosse uma figura do pai, né? Uma coisa psicológica da coisa. E assim, essa parada do rei como pai e tal, eu sei que é muito estranho e tal, parece que eu tô falando coisa de Guilherme Freire aqui. Não é nada disso. Mas assim, tipo, a parada do culto a essa figura masculina forte, tipo, que perpassa em pessoas como, por exemplo, Vargas, Lula, Bolsonaro, brasileiro como tipo, povo órfão e tal. Cara, isso tem um fundo de verdade, entendeu? Tipo assim, não é que, monarquia igual família, portanto, monarca igual pai da nação. Não é isso que eu tô falando. Mas tem uma coisa psicológica do brasileiro com essa parada da figura masculina forte, tá ligado? Tipo, brasileiro como povo órfão. Isso é muito verdade. Tipo assim, isso é do caráter do brasileiro mesmo. Quem fala muito bem disso é o Merapena. A análise de psicologia das multidões do Merapena aqui do Brasil é sensacional. Tipo, no livro dele lá em Berço Esplêndido, ele fala dessa parada da sociedade brasileira como uma grande família. Ele usa o Jung, inclusive, tipo, pra embasar o ponto dele. E falando em, tipo, gente que fala desse caráter monarquista do Brasil, o Merapena é um deles, João Camilo de Oliveira Torre é outro, o José Pedro Galvão de Souza. Então, assim, tipo, grandes mentes políticas do Brasil viam essa parada de, tipo, nossa tradição é uma tradição que não funciona muito bem com o presidencialismo democrático, vamos dizer assim. Então, não é uma coisa que o Rafux está tirando do nada. Simplesmente não cola. Com exceção do Brasil, onde a própria coroa portuguesa fez a nossa independência Tá no aí, nascimento da nossa pátria, e do México, que é o caso mais arcano de todos e merecia um vídeo de 40 minutos só sobre o Império Mexicano. Os libertadores da América queriam achar algum rei de alguma casa reinante para preservar as monarquias deles. Após a independência, na falta de um rei, fizeram uma república meio que por obrigação, porque a Revolução Americana deixou o modelo republicano nos trends do Twitter. Só por isso, tanto que todos eles viram na ditadura republicana uma contra... Não, então, essa parada assim... eles viram por causa dos Estados Unidos.
Assim, tipo, o Simão Bolívar se inspirou nos Estados Unidos e acabou ficando, assim, essas repúblicas presidencialistas nos moldes dos Estados Unidos. Mas, cara, isso era super comum porque os povos americanos, eles se viam como irmãos, né, na independência, tipo... Eu, eu não consigo entender qual é o ponto que o Rafux está tentando dizer aqui, tipo... mas... Tipo, é porque eles tentaram transmitir um regime. Mas, assim, de novo, eu concordo com o Rafux que o regime presidencialista na América Latina é complicado. Muito complicado de se ver, assim, funcionando. Mas... Aí falar... mas é porque é tudo por conta dos Estados Unidos e tal. Assim, eu acho que eu concordo em parte, mas acho que também não é tanta influência americana assim, não. Porque, tipo, tinha um monte de gente querendo fazer coisa tipo, nós vamos fazer parecido com a República Romana, ou com Atenas, ou com a França revolucionária. Então, tipo, acho que não foi só os Estados Unidos, mas eu acho que realmente a influência dos Estados Unidos foi muito grande. Mas eu acho que ele tá botando em muito estímulo os Estados Unidos aqui. Enfim. Outra posição, a democracia liberal americana protestante, como um meio conservador necessário para a preservação social da nação. Daí os presidentes vitalícios que os latinos americanos conhecem tão bem. Então, como outro filósofo... Então, essa parada dos presidentes vitalícios, né, do caudilho e tal, não sei o que, da ditadura, como ele é conservador contra a democracia. Cara, eu acho que não é isso. Eu acho que, assim, tem uma coisa do caráter latino realmente com essa parada do homem forte, né, do strongman, que como eu tava falando aqui, né, do pai da nação e tal, não sei o que. O Getúlio Vargas eu acho que é um exemplo claro disso pro Brasil. O Perón é isso na Argentina. Eu tô pensando aqui em outras figuras. Tem um cara do México também que teve lá da revolta o general Santa Ana lá no México e tal. Enfim. Mas essa parada dos presidentes vitalícios eu acho que é um pouco complexa porque assim, acho que foram pessoas que viram um sistema muito fraco e usaram a sua força das armas para tentar manter uma ordem deles próprios, sabe? Tipo, o Carl Schmitt, né, o jurista alemão, ele fala sobre a questão da ditadura como forma de controle social. E eu acho que alguns desses caras da América Latina tentaram fazer isso. Mas eu não sei se foi tipo tanto uma reação contra a parada das falhas da democracia. Eu acho que em alguns lugares sim, tipo... por exemplo, a gente tem... Quando a democracia, entre aspas, dá errado, como por exemplo no Chile, quando elegeram o presidente Allende, as forças armadas do Chile lá, lideradas pelo Pinochet, deram um golpe no cara e botaram o Pinochet de presidente. Então, assim... isso acontece como, morrinho de fada da democracia, mas acho que também acontece porque às vezes tem um milico que decide dar um golpe, assim, tipo, o Getúlio Vargas, por exemplo, ele subiu no poder em cima de um golpe militar também, do exército brasileiro, em cima da República Velha. E assim, o cara ficou lá, né? Assim, mas fala, mas ele subiu porque é uma coisa contra a democracia liberal e tal, e a República Velha representaria essa ideia democrática americana e tal, que teria uma coisa conservadora no presidencialismo autoritário e tal, vitalício. Cara, não sei se eu colocaria nessas palavras, mas assim, eu não vou também brigar com o Rafux porque talvez eu não tenha entendido o pão direito, então eu vou também dar meu braço a torcer.
filósofo que eu gosto muito, que é o Jacques Maritain, nos mostra, existe nesse nosso caso continental uma diferenciação enorme da sociedade e do corpo político. Feito no caso espanhol, porque o irmão do Napoleão tomou ilegalmente o trono da Espanha, e os libertadores da América, indispostos de seguir o irmão de um usurpador, mas ao mesmo tempo imbuído dos mesmos ideais políticos deste, decidem se autodeterminar enquanto povos independentes, mas ainda não totalmente cegos deste ideal estrangeiro da Revolução Americana, que é a fonte dessa crise institucional que devemos investigar neste vídeo. Os povos católicos da América Espanhola, desde a independência, se veem fragmentados de uma mesma organização comum. Paradoxalmente, a façanha revolucionária do qual resultou a independência cederia brecha para a alienação dos povos americanos que se enfraqueceram diante do colosso vizinho do norte. O anglo-saxão, pragmático, capitalista, livre das imposições limitadoras do catolicismo, pelo protestantismo racionalista descompromissado com o milagre e, portanto, da igreja visível. A versão americana do quixotismo nos apresenta um continente preocupado com seus problemas políticos, com a procura perpétua de seu rumo político, das soluções dos seus problemas econômicos, da proporção entre suas tradições e os rumos de sua história, das distorções entre as tendências de sua sociopsicologia, de seus costumes e de sua estrutura paleocatólica e as imitações funestas a que a sua fraqueza cedeu durante os anos de coexistência com as ideias francesas e o exemplo americano. Os ingredientes da psicologia do homem latino-americano estão em conflito permanente com as formas políticas impostas aos países do continente pelas elites livrescas. Então, se a raiz do problema nasce na América do Norte, qual seria a diferença deles para a... Então, aí o Rafux, ele dá um... Tipo assim, a raiz do problema nasce na América do Norte. Mas, tipo assim, caralho, não é uma coisa das elites do Sul, né, da América do Sul, que decidiram pegar esse sistema e tentar aplicar ele aqui, tipo assim... É porque eu acho que, tipo assim, o Rafux, ele vê como... Assim, parece, pelo menos, né? Talvez eu esteja interpretando errado também. Mas ele vê como... é culpa dos Estados Unidos que nós estamos, né, que copiaram o sistema republicano de lá e deu errado. Tipo assim, mas não é culpa justamente das pessoas que estavam lá no século XIX fazendo a independência desses países que decidiram copiar um sistema que não ia funcionar, e não é culpa deles? Tipo assim, você fala, a culpa é da América do Norte. Tipo assim, eu não diria isso. Tipo assim, a América do Norte fez a independência deles nos moldes deles. Que tá funcionando, então, assim. Oi? Meio quebrado, mas pelo menos o deles tá mais ou menos funcionando. Assim, eu acho que só foi muito forte o que ele falou agora. Tipo assim, a culpa vem da América do Norte. Eu não concordo. Assim, eu realmente não concordo. Eu acho que os Estados Unidos fez a independência deles por meio da tradição anglo. E eu acho que não é só a tradição. Tipo, a gente vai chegar nesse ponto aqui, porque o Rafux vai falar depois. Mas não foi uma coisa só que depende da tradição. Depende também das ideias e dos sistemas que foram impostos pós essa independência, que ajudou muito os Estados Unidos a ser um país, vamos dizer assim, desenvolvido ou livre, né? Vamos dizer assim, um país livre. Mas culpa da América do Norte, achei a expressão um pouco forte demais. Acho que o Rafux tinha que tomar cuidado com esse tipo de coisa. América Latina, além de tudo, as liberdades humanas cujo direito a Constituição americana garante a todo cidadão são herança inglesa do velho reino que a lima dos séculos foi polindo e desarestando até a relativa perfeição nos nossos dias. Não foi a riqueza dos Estados Unidos que fez suas instituições, foram as instituições que ali criaram as condições favoráveis ao desenvolvimento de sua economia. Concordo. Eu acho que assim, não é tipo determinista das instituições políticas que vão gerar riqueza. Eu acho que não é isso. Eu acho que ajuda muito que os Estados Unidos, eles desde a colônia, eles foram muito descentralizados, e a questão da liberdade que os colonos tinham de poder empreender e poder negociar relativamente livremente, pelo menos entre as colônias, era muito bom. Assim, tipo, eu acho que assim, não tem a ver, tipo assim, foi um sistema baseado na Inglaterra e já que eles, tipo, mantiveram suas tradições, eles necessariamente ficaram ricos por causa disso. Não, eu acho que as tradições do descentralismo britânico em questão dos Estados Unidos foi muito bom. E eu acho que... Mas acho que também tem mais do que isso, assim, tipo, o descentralismo já era uma coisa que
que foi falado até antes da independência, com as cartas de Catão, e da emancipação de cada estado, assim, tipo... Eu não sei se foi tanto assim, uma coisa das tradições inglesas em si, ou uma mistura das tradições inglesas junto com uma ideia já de Estados Unidos como união dos estados separados e tal, com essa coisa mais voltada ao descentralismo que realmente ajudou os Estados Unidos. Mas ó, um ponto aí que eu acho que deve ser colocado é que o Brasil ele também era muito centralizado na sua época de colônia, por incrível que pareça, né? Porque a gente não aprende isso no colégio. E o Brasil, você pode pegar, por exemplo, o estudo do Jorge Caldeira, né? História da riqueza no Brasil. O Brasil, ele, na época de colônia, ele era uma colônia mais rica que os Estados Unidos. Tipo assim, as pessoas aqui eram mais ricas que as pessoas lá nos Estados Unidos durante assim, a época da colonização, né? Eu tô falando até a independência do Brasil, tipo, 1822, os dois países estavam mais ou menos no mesmo grau de desenvolvimento econômico, né? Só muito depois é que vai ter um disparate muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Mas isso aí é outra coisa. Mas o Brasil, ele teve, assim, boas instituições também durante a colônia. E durante o Império também. De sua política, de sua comunidade nacional, enquanto as instituições republicanas não vingaram na América Latina. Este continente da injustiça social e a crise pandêmica. Tanto e tão assiduamente se manifestam os ciclos alternados de revolução e legalidade, picadura e direitos constitucionais, em geral precários. Nos Estados Unidos, elas se estabilizaram graças, sobretudo, à origem do poder político na sua passagem de colônia a Estado independente. Numa palavra, o poder é legítimo nos Estados Unidos. Após a independência, o Alexander Hamilton simplesmente viu e percebeu. Mas a gente, se for independente da Inglaterra, mas a gente ainda tem o mesmo povo, então pode copiar o mesmo sistema deles. Pra gente que vai dar certo. Assim então, de novo, vou martelar o mesmo ponto aqui. Henrique entrou. Opa. Henrique. Opa, Henrique. Estão gravando aí? Já estamos gravando. Bravo. Esse ponto do Hamilton é interessante, porque eu achei muito engraçado que o Rafux usou logo o Hamilton de exemplo. Porque o Hamilton, ele realmente, assim, nos Federalist Papers, né? Ele fala, nós somos ingleses e tal, e nós vamos copiar as instituições inglesas, porque nós somos o mesmo povo e tal, não sei o quê. E é uma continuação da tradição britânica, anglo-saxã aqui na América. Mas o Hamilton também fez um monte de coisa, assim, queria mudar radicalmente algumas coisas do país e tal. Então, eu não sei se ele seja o melhor exemplo para isso. E, francamente, a ideia do Hamilton vingou mesmo na era progressista dos Estados Unidos. Na era, tipo... O que é Hamilton? Hamilton. Alexander Hamilton. Henderson Hamilton. Não. Alexandre Hamilton. Hamilton. Alexandre Hamilton. O que é Hamilton? O Hamilton, ele é um pai da pátria dos Estados Unidos muito famoso, porque ele escreveu os Papéis Federalistas, que é um conjunto de documentos sobre filosofia política dos Estados Unidos. Ele foi um dos 3 autores. Mas assim, eu acho que o Rafux, assim, tipo, o exemplo que eu daria para a questão do desenvolvimento dos Estados Unidos é o exemplo mais ligado à tradição jeffersoniana. Porque, assim, o Thomas Jefferson é que pega a presidência dos Estados Unidos e que realmente vai colocar as bases para os Estados Unidos ser o país bom que ele é. Tipo assim, o Thomas Jefferson é que é o arauto da descentralização. O Hamilton era centralista. Então, assim, nós somos o mesmo povo. Mas se o Hamilton tivesse a influência que ele poderia ter tido, talvez os Estados Unidos fosse um país totalmente centralista e ia ser uma república das bananas igual aqui no Brasil. Tipo assim, ia ser completamente centralizado, não ia ter os estados com suas próprias particularidades. Então ele ia quebrar, na verdade, essa questão da tradição que tinha já se estabelecido nos Estados Unidos.
Então, assim, eu não sei se o Hamilton é o melhor exemplo que o Rafux ele poderia ter pegado para usar. Eu pegaria o exemplo do Thomas Jefferson, porque o Thomas Jefferson era um descentralista, o Thomas Jefferson era um livre mercadista, né, para os Estados Unidos. Ele era um defensor das tradições de cada estado em particular. E ele tinha uma visão dessa, né, que estamos pegando as instituições inglesas e fazendo elas valerem aqui nos Estados Unidos, mas ele via que os Estados Unidos tinham uma coisa própria, né, que fazia com que eles fossem até um pouco diferentes da Inglaterra. Então eu acho assim que o Jefferson como pensador e como assim realmente esse fundador dos Estados Unidos como um país estável, eu acho que é muito mais um mérito do Thomas Jefferson e do trabalho de seus sucessores do que do Hamilton, porque os sucessores do Hamilton, desculpa, são os progressistas. Tipo, são pessoas como Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, esse tipo de pessoa, assim, tipo, centralistas, governo grande, banco central, esse tipo de coisa. Tu vai me falar que banco central é tradição inglesa anglo-saxônica? Pô, pelo amor de Deus, né? Assim, aí tu tá de sacanagem também, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que foi um exemplo ruim que ele usou aqui do Alexander Hamilton. Mas, assim, realmente o Hamilton falou da tradição inglesa ter continuidade nos Estados Unidos, e nisso aí, né? Ele não foi o único que apontou isso, mas ele estava certo. Funciona a mente do estadista americano e do bolsonarista médio, mas isso eu tratei em outro vídeo. Mas afinal, o homem é animal metafísico, por mais que o queiram isolado de transcendentais, ele se nutre de metafísica. O presidencialismo norte-americano surgiu como uma projeção natural de sociedade protestante, uma racionalização da sociedade, uma expressão do contato social que se institucionalizou. Reunidos os membros da sociedade em assembleia, ampliadas dimensões sociais, escolhem eles seus dirigentes políticos, sem considerarem a estrutura dos grupos sociais, a psicologia humana e os conflitos que se estabelecem nas sociedades. Um variado elenco de solicitações de que são exemplos os próprios Estados Unidos e os Estados americanos em todo o continente. Os fundadores dos Estados Unidos repetiram no plano político o mesmo gesto de Lutero no plano religioso. Então, aí assim, eu já tinha visto o vídeo. Aí é que eu acho que o Rafux, ele dá uma viajada, cara, que, assim, é tão louca, mas tão louca. Tipo assim, o homem é um ser metafísico. Então há uma metafísica que o move na história. Mas já que os Estados Unidos têm uma herança protestante... Deixa eu só terminar o ponto dele aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Postaram-se diante de Jorge III ou da monarquia britânica na posição do monge reformador, colocando-se diante do papado e da autoridade da igreja. A única exceção a essa parada toda foi o... Então, tipo, os Estados Unidos se tomando independência da Inglaterra é tal qual o Lutero se separando da igreja. Não, E Rafux. acho que o Voegelin, ele fala que o debate filosófico nos Estados Unidos era bem diferente da Europa, né, velho? Ele fala que era Sim. muito mais voltado... Enquanto na Europa tinha aquela coisa Kant, essas porra, nos Estados Unidos era Platão, Santo Tomás de Aquino. E o Hofbauer mesmo, o Hofbauer ele afirma, ele fala que tinha partes dos Estados Unidos assim que eram bem católicas. Maryland, por exemplo. É isso que eu tô falando, tipo assim, os Estados Unidos, por ser protestante, ele faz o que Lutero fez com o Papa, tal qual, e ele fez isso com o Jorge III. Cara, isso aí é uma simplificação e uma, sei lá, uma projeção da Revolução Americana que, desculpa, assim, é muito nada a ver, assim, não tem nem pé nem cabeça. Pelo amor de Deus. Rafux. Eu já tive Veja, uma conversa com ele sobre isso. Eu não lembro exatamente o que a gente falou. Eu vou ver aqui. mas assim, você tem que ver Mas as eu coisas falei sobre pelo esse que elas ponto do são do Voegelin. fato histórico. Você não pode só inventar, tipo assim, porque eles são protestantes aconteceu isso. E os católicos que lutaram pela independência dos Estados Unidos, eles eram católicos protestantes, é isso? De Maryland? Ou irlandeses, porque tinha muito irlandês lutando pela independência dos Estados Unidos também. Assim, eu acho muito... E de novo, assim, tipo, cara, mas pega os fatos mesmo que aconteceu. Por que os Estados Unidos se separou da Inglaterra? Porque a Inglaterra
ela estava começando a exercer uma autoridade sobre os Estados Unidos que ela não tinha antes. Ou seja, ela começou a ter várias regulamentações, como por exemplo, lei do selo, leis intoleráveis, lei do chá, tributações altas, censura, Tipo o Brasil. ocupação. Não posso falar isso. Ocupação de tropas inglesas em cidades americanas. Tipo assim, e isso não acontecia antes, né? Da Guerra dos 7 Anos. Antes, os Estados Unidos, o próprio Edmund Burke fala disso, né? Era uma sociedade com uma autonomia própria, né? Tipo, o Edmund Burke, ele, apesar de ele ter sido contra a independência dos Estados Unidos, o Edmund Burke, ele vê que os colonos, quando eles pedem independência, eles têm um ponto. Porque ele realmente acha que a Inglaterra está abusando dos colonos americanos. E eles se sentiram explorados. Eles viram que, tipo, o status quo que havia estava sendo ameaçado pelo poder do rei e do parlamento. Então é por isso que os Estados Unidos, os representantes dos estados, né, eles se reúnem na Filadélfia e decidem, né, tipo assim, olha, nós vamos fazer alguma coisa sobre isso, né? Não tem uma coisa, nossa, religiosa, protestante por trás e tal. E de novo, assim, eu não tô sendo materialista nessa análise. Porque tinham pessoas que realmente tinham uma visão, assim, realmente anti-Inglaterra. E realmente, os puritanos que foram para os Estados Unidos, eles tinham uma visão da monarquia inglesa muito ruim, porque eles vieram perseguidos, né? Foram fugitivos religiosos da Inglaterra que foram para os Estados Unidos. Então, assim, havia uma metafísica lá de realmente, assim, desde a época dos peregrinos, de, assim, nós somos diferentes da Inglaterra, nós nos separamos da Inglaterra, nós estamos indo contra a monarquia inglesa, desde aquela época, né, e por motivos religiosos. Mas agora falar que os Estados Unidos é um Lutero e o rei inglês é como se fosse a Igreja Católica, eu acho que, assim, cara, é uma comparação muito ruim mesmo. Assim, porque o que o Lutero fez com a Igreja Católica foi uma coisa... Tô falando aqui da minha análise histórica, mas foda-se, é verdade. Foi uma coisa completamente ilegítima, o cara mentiu, o cara era um cara, assim, concupiscente, cheio das paixões, que decidiu separar da Igreja Católica por um monte de doutrina louca que ele mesmo acabou criando, tirando o livro da Bíblia e tal, não sei o quê. Um cara completamente, assim, complicado, esse tal de Lutero aí. E aí você comparar com os Estados Unidos, que era um povo que estava se sentindo... E justamente estava se sentindo oprimido e decidiu lutar para manter as suas liberdades e expandi-las também. Assim, eu acho que é uma comparação muito ruim, cara. Assim, muito ruim mesmo. Você está pegando uma causa ilegítima de um homem muito falho, se não perverso, né? Com um projeto de independência completamente legítimo que um povo estava se levantando contra atos tirânicos. E outra coisa que eu vou falar para o Rafux. Essa parte da independência dos Estados Unidos que eu estou falando é muito parecida com a independência do Brasil de Portugal. Porque o Rafux, ele baba o Império Brasileiro. E eu acho que o Império Brasileiro tem muitas virtudes. Mas o processo de independência do Império Brasileiro em certos aspectos é muito similar ao dos Estados Unidos. Essa coisa, tipo assim, quando as cortes portuguesas estavam tentando tirar as liberdades que o Brasil ganhou como Reino Unido, né? E tudo que a obra joanina fez aqui no Brasil, os brasileiros ficaram muito raivosos e foi um dos motivos que o Brasil se separou de Portugal, que as cortes portuguesas queriam tirar as liberdades que foram dadas aos brasileiros, ao Brasil. Então, assim, é muito similar, assim, nesse ponto, as duas independências. E aí é aquele negócio, por que o Brasil não é um Lutero
e a Igreja Católica são as cortes portuguesas. Por quê? Eu acho que... Aí ele vai falar, não, mas são tradições diferentes, e um é católico, outro é protestante e tal. Mas nesse ponto das liberdades e das mudanças que teriam nas leis, nas legislações, no âmbito jurídico, cara, é muito parecido. Muito parecido mesmo. Tem bastante semelhanças. De novo, não acho que é tudo igual, acho que tem diferenças também. Mas nesse ponto, cara, eu acho que chamar os Estados Unidos de Lutero poderia falar a mesma coisa do Brasil e Portugal, na questão da separação. Então, assim, acho que, de novo, acho que Rafux erra muito nessa comparação, muito. Muito, muito mesmo. Acho que é uma simplificação da independência dos Estados Unidos. O perfeitiu até o golpe da República. Como diz o livro, que é a referência global nesse assunto e base de roteiro para vários vídeos meus, o destino da América Latina, do Gigaché de João de Escatimburgo. Inclusive, eu comprei o Destino da América Latina, do João de Escatimburgo, por recomendação do Rafux. E obrigado pela recomendação, porque realmente é um baita livro. Grande livro mesmo. Opa! Enquanto todos os países latino-americanos estavam olhando para os Estados Unidos ou para a França, que no fim os dois olhavam para a Inglaterra, o Brasil foi o único país a fazer da sua tradição ibérica, sua herança católica e monárquica, não só uma preservação da dinastia de Bragança nos dois lados do oceano e da religião católica unida ao Estado, salvos do processo revolucionário que em Portugal iria tirar a nação paleo-católica no liberalismo jurídico, conseguimos passar a independência sem sobressaltos de monta. A Constituição... Cara, aí falando assim, o Brasil ele se manteve fiel às suas tradições ibéricas, que eu concordo, no Brasil Império eu concordo, tanto que as ordenações filipinas elas continuaram ativas, né, até a República. Mas assim, eu acho que eles olhavam para a França, para os Estados Unidos. Cara, teve muito pensador aqui do Brasil que olhava para a França e os Estados Unidos também, tipo, inclusive do Partido Conservador do Império Brasileiro. A parada da centralização política e descentralização administrativa, né, do Visconde do Uruguai, né, e o Rafux gosta do Visconde do Uruguai, eu sei. O Visconde do Uruguai, ele se espelhava muito em pessoas como Alexis de Tocqueville e François Guizot, dois liberais franceses. Tu pegar outras pessoas também, assim, se lia muito aqui os Guizot, Tocqueville, até tradicionalistas como Demestre, Bonald. Da Espanha tem Donos Cortés, ingleses, se liam os pais da pátria americanos, se lia os ingleses como Macaulay, Edmund Burke também, né? Tipo, eu gosto muito disso. Eu concordo, por exemplo, que uma das maiores pessoas do Brasil, na época da independência, é o Visconde de Cairu. O Visconde de Cairu, o Rafux gosta muito dele. E apesar dele ser um católico ferrenho, e tradição ibérica e tal, muito versado em escolástica, mas o Visconde de Cairu, ele foi profundamente influenciado por pessoas como Adam Smith e Edmund Burke, ingleses. Então, assim, de novo, eu concordo que há uma grande influência ibérica e manutenção das tradições aqui no Brasil, no Império, mas falar que nós não buscamos nada na Inglaterra, na França, acho muito complicado. Muito complicado. Porque aquelas pessoas que viviam naquela época, até mesmo os conservadores, como Visconde de Cairu, como o Visconde do Uruguai, como o Marquês de São Vicente, todos eles buscavam também nos autores ingleses, franceses e outros inspiração para fazer política, né? Então acho que
de novo, exagerada esse comentário do Rafux, muito exagerado. De 1824, consubstanciou as franquias constantes do velho direito político lusitano. Transladado para o Brasil, instituiu com poder moderador a figura do pai, no sentido puro em que Georges Valois o definiu. De novo, o Rafux ele não gosta de... Porque, tipo, eu vou falar aqui. O poder moderador, ele teve uma base também em Benjamin Constant. Aí o Rafux vai falar, não teve nada a ver com Benjamin Constant e tal, foi baseado na monarquia tradicional, católica, porque era um poder moderador diferente e tal. Cara, tá bom, foi diferente do que o Constant formulou nas análises dele e tal, mas cara, o João Carlos de Oliveira Torres, no seu livro A Democracia Coroada, ele fala sobre o poder moderador. E ele fala da participação do Constant. Talvez não seja tanta coisa quanto algumas pessoas tentem colocar como, né? Mas de novo, né? O pensador suíço-francês foi importante sim para a formulação da monarquia no Brasil, né? Talvez não tanto quanto alguns historiadores queiram mostrar, mas foi. O Benjamin Constant influenciou as pessoas que fizeram a Constituição brasileira e a obra política do Brasil depois, né? Inclusive, Dom Pedro II era leitor ávido de Benjamin Constant. Então, assim, tipo... Que era o filósofo político suíço e tal, não sei o que, protestante e tal. Grande liberal. Então, assim, de novo, né? Tradição ibérica e tal, não sei o que. Mas as pessoas estavam olhando também essas outras coisas. Na sua obra magistral sobre a função do rei, um milagre impedira a fragmentação do Brasil, e esse milagre se chamava Pedro de Alcântara. Se a América e a Espanha foi a terra do quixotismo, a América portuguesa foi a do sebastianismo, e foi ele, em tudo, um grande homem da América. O único que chega perto de sua grandiosidade é O'Higgins, no Chile, e ainda assim, bem de longe, tem garantido o seu lugar ao sol. Como garantido tem Dom Pedro I do Brasil, uma das grandes figuras deste atormentado continente. Filho de Dom João VI, herdara do pai o bom senso, a lucidez, a extraordinária intuição política, que lhe assegurou o domínio de todas as situações brasileiras até a abdicação. Filho de Dona Carlota Joaquina, herdara da mãe a impetuosidade, o calor passional que punha em todas as suas atitudes, a coragem, o espírito de aventura. Era, no resumo, o sumário de Espanha e Portugal, todo o poder... Tá aí o Rafux falando bem do Pedro I, né? E acho que ele tem um mérito, realmente, que sem o Dom Pedro I, realmente o território ele se esfareiraria, né? Tipo, viraria um monte de república desorganizada. Que é o que a gente tava falando, que é o que eu tava falando lá atrás, né? Tipo assim, os espanhóis não tinham um monarca para chamar de seu aqui na América, né? O Brasil tinha. Então é por isso que o Brasil ficou junto, né? E acertada tá a análise do Rafux. Realmente a união dos territórios da América Portuguesa ficaram juntos por conta da figura do monarca no Dom Pedro I. Poder da União Ibérica combinados para o empurrarem a grande façanha da independência do Brasil e de sua integridade territorial, ao lado da América Espanhola, que se fragmentava e iria ainda mais se dividir em várias e várias nações. 9 anos durou o governo de Dom Pedro I. Nesse período curtíssimo, o primeiro imperador realizou a obra gigantesca de sustentar a política da independência e da unidade contra as forças divisionistas que se opunham a ela. Foi incansável. Pode-se dizer que a sua energia, a sua decisão, a sua fé no Brasil teriam evitado a queda da monarquia se estivesse em lugar de seu filho pelas alturas de 1889. Dom Pedro II era um cético, descrente da eficácia do regime, inteiramente passivo à desordem que graçava nas fileiras das forças mamadas e, mais ainda, a propaganda republicana, pessoal, ofensiva à majestade imperial. Sua abolia foi a causa eficiente da queda do regime imperial. Essa dívida temos com Dom Pedro I, uma dívida irresgatável. Assim, de novo, né? Tá enaltecendo Dom Pedro I como, tipo, pai da nação, estabilizou o país e tal, não sei o que, e o Dom Pedro II, né, tipo, por mais virtuoso que ele tenha sido, ele pecou por não tratar da seriedade que demandava a questão militar,
ou a questão da imprensa e dos partidos republicanos e tal, não sei o que, no Brasil, e aí levou um golpe por conta disso. Mas, assim, o Rafux gosta muito de Dom Pedro I, é isso. Ele gosta muito, 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 muito de Dom Pedro I. Acho Dom Pedro I um cara muito legal, eu gostei, eu li a biografia dele, do Paulo Resulti, eu acho ele um baita cara. Eu acho assim, ele é uma figura muito muito complexa, mas com certeza assim, eu tenho uma simpatia por ele, né? Principalmente por ele ter assim essa coisa assim de ter separado a gente de Portugal e ter visto assim que as cortes portuguesas já estavam corrompendo a nação e queriam escravizar o Brasil, né? Eu gosto do Dom Pedro I. O Dom Pedro I é muito legal. Muito legal. Eu gostaria até de reler essa biografia e ver mais coisas do primeiro reinado, que eu acho que é um período muito pouco estudado, assim, tipo, e eu acho que tem seus méritos mesmo. Mas, assim, a única coisa que eu teria pra apontar é assim, sim, Dom Pedro fez o Brasil ficar unido e tal, mas, Rafux, já deu, tá? Foi muito legal quando aconteceu, do Brasil não se separar, não ter tido guerra civil, não ter morrido um monte de gente e tal, não sei o quê. Mas já deu, tá? O Império já passou. Pode separar, tá? Pode separar que já tá na hora de, né? Brasília tá aí e não faz muita coisa e fica sugando a gente. Ai, que delícia. Então, eu sei que é muito bonito esse papo de o Brasil ficou junto e tal, não sei o que, mas o Império acabou, Dom Pedro já morreu e tem que fazer essa exceção agora, pra ontem, porque está ficando insustentável viver nesse país onde tem uma cidade no meio dele que tem um monte de parasita que suga essa nação de todo o seu sangue e gente produtiva e redistribui para estados que, francamente, tem mais gente no Bolsa Família do que empregada. Então, assim... foi bom enquanto durou, mas agora é hora da gente pensar em outras coisas. Não se limitou ele a criar uma nação. Criou-a juridicamente, dando-lhe um estatuto, a Constituição do Brasil, como nenhum outro país na época, e uma consciência com a monarquia semi-constitucional. Foi o maior chefe de Estado do continente, nas palavras de João de Escatimburgo. A única coisa que faltou-lhe foi propaganda organizada e metódica, somente isso. Nesse ponto, Bolívar falhou. Ele foi um guerreiro, um general, mas quando devia sedimentar as vitórias e consolidar a paz, não conseguiu conter a anarquia das nações recém-emancipadas. Dizia ele: seremos capazes de manter em seu verdadeiro equilíbrio a difícil carga de uma república? Pode-se conceber que um povo recentemente libertado se lance à esfera da liberdade sem que, como Ícaro, se lhe desprendam as asas e recaia no abismo? Embora aspire à perfeição de governo na América, não posso persuadir-me que o novo mundo seja, no momento, regido por uma grande república. Então, o Simão Bolívar ele tentou fazer um país muito grande, né, chamado a Gran Colômbia, para unir todas as colônias da América Espanhola num país só. Obviamente isso não aconteceu, né? Mas, cara, tu imagina assim, tipo, alguns países deviam agradecer por isso não ter acontecido, né? Imagina, tipo assim, se todos os países da América Espanhola fossem um país só, ou pelo menos assim da América do Sul, né? Fosse um país só, né? Tipo, da Venezuela até... Não vamos pegar a Argentina, vamos pegar só os países que o Simão Bolívar libertou. Da Venezuela até a Bolívia, fosse um país só, com a capital em Caracas, e hoje todo mundo tava no sistema do Maduro. Ia ser massa. Então, Rafa, você tá vendo qual é o problema dessa centralização demasiada, principalmente hoje no mundo contemporâneo? Porque assim, talvez tenha até um argumento
e eu vou reler os conservadores aqui no Brasil, que eram mais centralistas, para você tentar justificar a questão da centralização política e tal, não sei o Ou quê. pode ser o contrário também, Gustavo. Imagina se só a parte do estado do Lula fosse o Lula o presidente. Exatamente. Eu pergunto isso pro Rafux, assim, tipo, hoje em dia, né? Sei que a questão da união foi muito importante pro Brasil no século XIX e tal, não sei o que. Parará, parará, parará. Irmão, acabou, irmão. Acabou, esse momento acabou. Acabou. Não vai voltar. Não vai voltar. Isso aí é papo do século XIX. O que a gente tem hoje em dia é um sistema onde alguns estados sustentam outros e eles não têm a representação na medida que deveriam ter para poder controlar a nação, e sendo que eles são os que mais contribuem. Isso eu vou falar aqui, isso é São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás. Obrigado. São estados que produzem mais, só que eles têm que ficar pagando e sustentando os estados que não conseguem se autossustentar, como Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba, Ceará, Amazonas. Não, Amazonas se sustenta, desculpa. Pará. Então, assim, se o Lula fosse presidente só do Nordeste e do Norte, eu estaria muito melhor com a minha vida. E eu reconheço isso. Então, Rafux, ou secessão, hoje em dia, ou nada. E tem que rever o Pacto Federativo. E tem que rever a Constituição e colocar uma cláusula de secessão. E se a cláusula for colocada... não tem que colocar essa cláusula porra nenhuma. Tem que fazer secessão do jeito que for, meu irmão. Mesmo que for, assim, na loucura. Entendeu? Tem que dar suporte a todo o movimento de secessão do Brasil que existir. Todo. Porque essa parada de... uniãozinha. Se nós nos separarmos, nós não vamos ser mais um país forte, tá? Não sei o quê. É papo de nacionalista burro. O Brasil não é soberano nem unido. Que a gente não manda em porra nenhuma. Quem manda a gente é os Estados Unidos. E você sabe disso. Então qual é a diferença do Brasil ficar junto ou dele se separar em vários outros países? Principalmente no modelo que a gente tem agora, que é tipo assim, um dos piores que tem. Esse é o ponto. Muito bonito esse seu papinho aí do Império, Rafux. Amo, adoro. Acho o Império Brasileiro muito legal. E tem seus erros também, tem seus vícios. Mas assim, o Império Brasileiro, em várias coisas, foi muito maneiro. Mas hoje em dia, esquece essa merda, meu irmão. Esquece essa merda que não vinga mais não. Adaptável ao ambiente paleocatólico luso-hispano-americano e a mentalidade de povos continentais, a república presidencial degenerou no caudilismo, na instabilidade política, na intermitente contestação da legitimidade dos governos. Tem essa a causa as crises periódicas em cujas tenazes vêm se debatendo as nações latino-americanas, século após século. Enquanto os Estados Unidos apenas repeliram o monarca, mas conservaram no que lhes foi possível os costumes ingleses, as suas instituições, a common law, o municipalismo. Enquanto isso, os irrequietos povos latino-americanos atiraram-se a mudanças, a mais importante das quais foi a adoção de organização. Eu gosto que ele fala que os Estados Unidos ficou no municipalismo, mas tipo, o Hamilton, que foi o cara que ele citou antes, era o cara que tipo, era anti-municipalista. Tipo, de novo, eu vou voltar no ponto anterior. Alexander Hamilton não é o melhor exemplo do mundo para você falar por que os Estados Unidos deu certo. Definitivamente não foi. De Estado e regime político, incompatíveis com suas tradições sociais e políticas e com a Concordo. biotipologia do homem luso-hispânico da América. Observação, a defesa disso é a defesa da tradição ibérica por excelência. Não ficar mentindo e flertando
de novo, Marcelo Andrade, mas tudo bem. Cara, tradição ibérica, assim, mas concordo, tipo, concordo com a parada do tradicionalismo ibérico que deve ser defendida aqui no Brasil. Mas acho que deve ser uma parada muito mais religiosa também, cara. Tipo, a Fux aí fala, não, mas tem que ser coisa política e tal, não sei o quê. Cara, o problema do Brasil também é que tem que recatequizar as pessoas, né? Tipo assim, tem que fazer que nem... Bom, hoje em dia não com os jesuítas, né? Mas tem que fazer que nem tentaram fazer na colônia. Mandar um monte de padre muito foda pra cá e tal, não sei o quê, pra reconverter o Brasil. Porque, é mudar a estrutura política aqui, acolá e tal, não sei o quê, não vai adiantar de nada se a cultura do Brasil continuar uma merda que é hoje. Então, assim, é uma coisa que tem que ser feita no individual, na pessoa humana do brasileiro. Não é só... Não pode ser só uma reforma política, tem que ser uma reforma... tem que ser uma mudança no caráter do homem brasileiro. Mas, enfim. Na internet com um retorno a reinos europeus falidos e se humilhando e mentindo contra a própria história para ser aceito por povos estrangeiros, voltando para o capitalismo americano, a economia e a atividade Essa é a parte que o Rafux ele mais erra no vídeo inteiro, tá? Então preste atenção. soberana se subordina à moral, não é portanto sujeita à norma, ao dever ser, nos limites da qual ainda luta por marchar a moral católica. O seu alvo é o êxito. Capitalismo e imperialismo estão intimamente associados, como veem no estudo de Joseph Schumpeter, e se manifestam na caça ao lucro como um fim em si, independente. Caralho. Ai, meu Deus, por onde eu começo aqui? Puta que pariu, Rafux. Puta que pariu. Por que não tem um tradicionalista que estude... que vai estudar economia, bicho? Sim, ele citou o Joseph Schumpeter. É muito bonitinho. O Joseph Schumpeter, cara... Sim, ele é um cara muito inteligente por um lado, mas assim... Não era essas coisas todas também. Tipo, meu Deus do céu, comparando ele a um Ludwig von Mises, a um Hofbard, meu Deus do céu, cara... O Joseph Schumpeter é um nada, assim, é um cara, assim, muito abaixo. Aí, assim, esse papinho do, capitalismo não se sobrepõe à moral e tal, não sei o que, caralho, cara, meu Deus, mas, Rafux, mas se o capitalismo é um sistema de livre troca, onde as pessoas elas conseguem organicamente fazer operações econômicas, não é porque eles não seguem a moralidade, é porque eles querem prover serviços à sociedade. E esses serviços eles podem ser morais, entendeu? Então, se a sociedade onde eles estão é uma sociedade que é moral e regida por uma moralidade cristã, essas pessoas que estão fazendo livre troca nessa sociedade, elas vão ter que seguir essa moralidade e, portanto, vão ter que ser morais. Porra! É uma questão das pessoas, meu Deus do céu, não é do sistema. Essas pessoas acham que é tudo sistemático, é o sistema, parceiro. Não é o sistema, cara, são as pessoas, irmão. Tu não entende isso, cara. Assim, desculpa, Afuso, eu gosto muito de você, gosto muito, mas assim, meu Deus. Você acha que na Idade Média você tinha agência de regulamentação? Você tinha secretaria da Fazenda? Você tinha Ministério da Fazenda na Idade Média? Imagine São Luís IX com o Ministério da Fazenda para regulamentar a economia. Aí você acha que o quê? Que na Idade Média tinha controle de preço? Bom, devia ter em alguns lugares, mas devia dar errado, né? Porque o controle de preço sempre dá errado. E não devia ter, não, porque o rei ele botava num feudo, mas não tinha no outro e tal, não sei o que. Isso é uma confusão desgraçada. Então, assim, cara, de novo, assim, capitalismo gera imperialismo. Isso é marxismo, tá? Tipo assim, marxismo. Isso é literalmente marxismo, tá? Rafux, desculpa. O Joseph Schumpeter, quando ele pega essa questão do capitalismo gera imperialismo, ele tá pegando o pressuposto marxista.
que é que se busca novos mercados no exterior e tal, não sei o quê, que é o argumento do Lenin, inclusive. Isso é Lenin. E o desgraçado, você, nesse vídeo, tá usando a semiótica, colocando como capitalismo lá, você botou o Adam Smith. Tá bom, o Adam Smith, eu não vou falar porque o Adam Smith é muito complicado e tal, não sei o quê, eu não gosto tanto do Adam Smith. O Rothbard via várias falhas no pensamento smithiano. Certamente ele era mais ligado a pensadores fisiocratas franceses, como por exemplo Cantillon, como Turgot. O Rafux edita os próprios vídeos? Não sei quem editou esse vídeo, mas fez um péssimo trabalho o editor. E o Rafux mas deve ter passado pelo Rafux. E o Rafux ele deu ok. Então assim, tipo, eu tô colocando a culpa no Rafux também. Tipo, semiótica muito ruim. Tô aqui pausada na cara do Mises. Coitado. Cara, você sabe que o Mises, no livro dele sobre liberalismo, o Mises ele é anti-imperialista? O Mises ele fala anti-imperialismo. Alguns liberais do século XIX, como por exemplo Lord Acton, eram livre-mercadistas anti-liberalismo. Anti-liberalismo, anti-imperialistas. Meu Deus. Onde é que... É porque você está usando capitalismo no sentido marxista da palavra. Rafux, é feio. Não use a linguagem do inimigo. Não use a linguagem do inimigo, meu Deus do céu. Isso é preocupante. Porque pode parecer muito legalzinho pro tradicionalista que vai ver esse vídeo e vai falar hahaha, não sei o quê. Hahaha. Esses liberaizinhos, esses libertários não seguem a moral e tal. Isso vai ser muito legal pra eles. Mas a análise em si está errada. Tem que estudar mais esses temas. Sim, a citação do Schumpeter. Desculpa, assim, foi uma das piores citações do Schumpeter que você poderia ter feito. Uma das piores. O capitalismo, nesse sentido imperialista, ele se expande por causa da união de grandes empresas com o Estado, que faz com que tenha uma união incestuosa do poder militar com essas grandes empresas, que faz com que elas busquem monopolizar mercados no exterior. E é por isso que, por exemplo, houve a conquista da África. Para que os impérios coloniais buscassem matérias-primas. E não era tipo assim, o livre mercado que queria isso. Não, era as grandes empresas que queriam um monopólio e coisa e uma grande regulamentação sobre os produtos que sairiam da África e de países asiáticos. Não tem nem como o livre mercado querer alguma coisa, né? Assim. Como, por exemplo, os Estados Unidos tinha aquela empresa, American Fruit Company, lá na Nicarágua, que teve a Revolução dos Sandinistas. A American Fruit Company, meu Deus do céu, era uma empresa que estava intimamente ligada ao governo americano. Era uma empresa corporativista. O que isso tem a ver com o livre mercado? O Mises teria nojo de uma American Fruit Company. O Mises ele tinha nojo das empresas imperiais. Nojo. Ele, no seu livro Liberalism, no livro Liberalismo, o Mises ele fala que o imperialismo ele foi uma coisa horrível. Que os povos europeus, por serem mais avançados que os povos da África, da Ásia, eles deveriam comercializar livremente com esses povos sem impor sobre eles um jugo imperialista. Essa é a palavra do Mises, que está aí. E você está falando que o Mises é um cara que suporta o imperialismo, segundo sua semiótica. Isso é muito feio. Muito feio. Erro crasso. O pior erro do vídeo foi esse. É uma má interpretação do capitalismo e uma visão marxista, ainda por cima. Marxista. Porque se pega esse teu vídeo aí, cara, e pega essa última parte, cara, tu fala igual um marxista. Não, mas é porque eu falo que a igreja é católica e que eles não seguem a moral. Hihi.
Mas isso aí, cara, um marxista que segue a TL vai falar a mesma coisa. Um marxista TL vai falar a mesma coisa. Não vai estudar o fenômeno pelo que ele realmente é. Vai falar só que, tipo assim, é a busca do lucro, cara. O capitalismo funciona à base do lucro e do interesse. Não é moral. Meu Deus. Que isso? Uma visão completamente de um espantalho. É um espantalho que você fez aqui, Rafa. Desculpa, é um espantalho. Essa parte do vídeo, assim, na minha opinião, deveria ser removida. Removida. Colocou ainda lá o Ron Paul. Assim, tipo, caraca, Ron Paul, cara, imperialista. Tá maluco, cara? Aí você pode falar assim, ah não, mas são as consequências das ideias do livre mercado, do capitalismo. Meu Deus. Eu posso falar a mesma coisa que as consequências das ideias de você acreditar que tem que existir um Estado. Assim, não entendo, assim, esse salto que você dá, né? Principalmente porque, o sistema capitalista que faz isso. Assim, meu Deus. Eu não consigo, assim, entender porque você falou desse jeito e porque você fez essa semiótica bizarra com pessoas como Mises e Ron Paul. Assim, mesmo muito feio, assim. Tem que estudar mais essa questão do capitalismo e economia e tal, porque eu sei que que o Rafux gosta muito de corporativismo, que o capitalismo liberal é ruim e que tem que ter uma economia, né, mais parecida com o que seria uma coisa mais católica. Mas, meu Deus, me desculpe, assim, vai estudar o que foi a escola de Salamanca, então, para você entender algo mais de economia por uma visão católica, mas uma economia mais livre. É a única coisa que eu tenho a dizer pra você. Porque, assim, muito ruim. Assim, muito ruim esse final de vídeo. Muito ruim mesmo. Das preocupações éticas. Enfim, esse é o real problema. De novo, alheia a preocupações éticas. Sim, é por isso que o Rothbard fez literalmente um livro chamado A Ética da Liberdade, no qual ele tenta criar uma ética para resolver os problemas contemporâneos. E, inclusive, algumas das bases da ética do Rothbard são católicos. São Tomás, Francisco Soares, né? Inclusive, o Rafux já falou que um dos filósofos favoritos dele é o Francisco Soares. E o... Ai, meu Deus. Como é que é o nome do... Alguém sabe o nome do padre que é amigo do Rothbard? O Miorin tinha amigo? falado num vídeo recente, era o... Sadowski. Sadowski. James Sadowski. O padre Sadowski, que era amigo do Rothbard, inclusive, ele se considerava libertário e ele via na ética do Rothbard a continuação e o aperfeiçoamento da doutrina política do Soares. Não só isso, o Miorin fala que o Rothbard tentou ativamente conciliar, fazer uma ética católica. Católica, sim, por causa da mulher dele. E o Rothbard, na minha opinião, bom, não sei, mas parecia que ele, talvez se tivesse vivido um pouco mais, ele teria se convertido. Infelizmente ele morreu cedo, né? Mas, cara, falar que não segue ética, que essas pessoas elas são imorais, assim. Alô? Meu Deus, assim, é uma falácia, é simplesmente uma falácia. Tá me ouvindo, Vati? Tô. Assim, o Rafux, ele, de novo, assim, uma visão muito simplista, pouco estudada das questões econômicas. Cara, por que isso acontece, cara? Por que tradicionalista nunca estuda economia? Puta que pariu, assim, caralho, eu devo ser o único cara que tem simpatia pelo tradicionalismo, mas estuda economia. Que não é possível. Assim, não é possível. E qual é a solução, então, Rafux, para ter uma economia ética? Porque alguém vai ter que controlar essa merda, né, então? Se não vai ser a sociedade, né, sozinha, né, a sociedade civil. Vai ter que ter o quê? Um ditador? Mas você deve gostar disso, porque monarquia e tal, não sei o que, vai ser um monarca. Mas o monarca vai controlar isso sozinho?
Ou ele vai precisar de uma burocracia à la governo soviético para controlar a economia? Para ser uma coisa ética? Desculpa, mas isso é uma tentativa de racionalização da vida econômica das pessoas. E isso aí cai no problema do cálculo econômico e faz você ser, desculpa, um socialista. Aí você pode falar assim, ah, mas eu me considero um socialista mesmo, não tem problema e tal, foda-se. Bom, você acha isso... muitas contradições Alô? no meio dos seus argumentos. Alô, Vat? Tá me escutando? Deu uma leve cortada. Tá, tomara que eu não tenha cortado o áudio. Mas... Mas é isso, assim, tipo, muito feio esse final de vídeo. Muito feio mesmo. Cara, não dá pra acreditar como o Rafux deixou a peteca cair nesse vídeo. Porque o vídeo ele tem vários pontos muito interessantes, muito pontos bons de história e tal, de reflexão sobre a questões da América Latina. Mas, meu Deus, quando o Rafux ele vai falar sobre uma coisa que ele não sabe, ele se embanana todo, né? O que é normal. E, de novo, Rafux, eu gosto muito de você, cara. Acho você um cara muito inteligente, um cara muito competente, um cara que faz um conteúdo muito bom aqui pro YouTube. Mas, assim, feio esse final de vídeo. Feio. Problema e a real dimensão do estudo de qualquer monarquia versus república, pelo menos na modernidade, e ainda mais na América. Espero pra vocês que eu tenha respondido a pergunta do começo do vídeo. E pra quem não sabe, eu estou produzindo um documentário sobre o primeiro reinado, que é o reinado mais esquecido do Brasil Império. Então me ajude a produzir esse conteúdo longo e de qualidade pra vocês, me doando no Pix e divulgando para os seus amigos o projeto. Os links estão no comentário fixado. Se você assistiu até aqui, comente peixe aquático, um feliz... Bom, aqui ele vai falar aqui sobre... Fechar a transmissão aqui. Ele vai falar aqui sobre sobre o final, né, do vídeo e tal, mas, cara, quanto tempo tá de gravação, Vat? Boa pergunta, deixa eu ver. Daqui ver. 1h17. Tá. Tá bom. Assim, cara, eu achei o vídeo... Cara, o começo do vídeo eu achei, cara, muito bom mesmo. Eu acho que teve aquele engasgo lá na parte do Hamilton e da história dos Estados Unidos. Assim, a parada do Lutero com os Estados Unidos, assim, tipo, cara, eu achei muito forçação de barra mesmo. Mas, assim, eu acho que até tava indo, assim, tipo, tava gostando bastante do vídeo. Mas, assim, eu decidi fazer esse react por causa desse final. Porque o Rafux, cara, ele não merece fazer esses erros. Ele não merece. Porque ele é um cara muito competente, um cara que estuda, um cara que tenta ler bastante. Mas, assim... Você tem que estudar essas coisas que você não sabe, cara. Ou não falar. Ou não falar. Porque, assim, é feio quando você faz esse negócio de, tipo, capitalismo da imperialismo. Porque você caiu de boca no marxismo. De boca, assim, inteiro. Aí você pode falar, não, mas é uma coisa do Schumpeter. Mas o Schumpeter tá errado, cara. Continua sendo marxista. Não... Tem que ver a coisa pelo que ela é, assim, tipo... E dá uma definição de capitalismo melhor do que essa, cara. Porque essa definição de capitalismo que você tá usando no vídeo é a definição que os marxistas usam. Então, assim, não tem pra onde correr, entendeu? Eu acho que isso é uma falha do tradicionalismo brasileiro, assim, tipo... De internet, da bolha católica, assim, tipo... Os caras não sabem economia, cara. Eles não sabem. Eles se recusam a aprender. Se recusam, cara. Falam que é liberal, que é isso, que é aquilo e tal, não sei o quê. E é por isso que eu sempre falo... Cara, Rafux, se você for ver esse vídeo... Vai ler a Escola de Salamanca, cara. Vai ler Fé e Liberdade, do Alejandro Haffwen.
vai ler as passagens sobre a escola de Salamanca da obra do Rothbard, né? Da história do pensamento econômico. Assim, tipo, porque assim... É feio o que você fez aqui. É feio. Assim, e principalmente com a questão da semiótica do Mises, assim, me incomodou bastante. Me incomodou bastante mesmo, porque o Mises, ele era um anti-imperialista. E você botando ele como, teoricamente, um teórico do imperialismo capitalista, é muito feio. Tipo assim... É muito feio com um intelectual que já tá morto e que lutou contra justamente o que você tá falando que ele tá defendendo, entendeu? Mas assim, é isso. Gosto muito do conteúdo do Rafux, mas acho que nessa ele pisou muito na bola, mais do que deveria, inclusive. Você acha que dá tempo de fazer mais um react ou para por aí? Porque tinha mais um vídeo que eu queria falar um pouco, mas eu acho que esse outro vídeo é menos do que esse que a gente acabou de ver. Porque esse que acabou de ver eu acho que teve mais erros. Vai. Deixa eu pegar aqui o Rafux. Evitar. Vocês estão escutando? Dá play. Os Estados Unidos é nacionalista, Tá. a Rússia é nacionalista, então eu vou ser nacionalista também. Eles têm aqui a bandeira. Só pra falar, esse vídeo foi lançado há um tempão atrás sobre nacionalismo. E eu queria fazer react dele também, porque tem um errinho aqui que eu queria falar depois sobre a questão do Rafux e o nacionalismo dele. Do país, um lugar do país, um animal. Pronto. Olha aqui, meu. Aqui no Brasil também estamos nacionalismo. Brasil first. Bom, no geral é assim que eu imagino que as pessoas imaginam que seja um nacionalista brasileiro. O nacionalismo é uma das coisas que fez muito sucesso antigamente, depois parece que não tanto e agora tá voltando. Tipo o Romário. Bom, eu imagino que todas as pessoas saibam o que é um patriota e o que é um nacionalista hoje em dia. Dois fenômenos recentes ressuscitaram esses dois termos, que são a brincadeira de boliche com torre e tirar o seu país da União Europeia. Entretanto, as pessoas que costumam pensar de maneira nacionalista imaginam que existe uma dicotomia entre o internacionalismo e o nacionalismo. Na verdade, não são só os nacionalistas que pensam assim. Boa parte dos acadêmicos e algumas pessoas com cérebro interpretam a segunda grande porradaria global como a disputa entre o nacionalismo e o internacionalismo. Entretanto, essa é uma falsa dicotomia. Se dizer nacionalista ou não é apenas um jogo de linguagem. Tudo é uma nação. A história do Ocidente gira em torno de uma nação, o Império Romano. Tudo que você discursa... Cara... É que eu acho que já começa. Assim, tudo é uma nação. Desculpa, Rafux. Se você critica o Guilherme Freire por falar que tudo é monarquia, tudo é uma nação é de fuder, entendeu? Principalmente, tudo é Roma. Tudo é Roma. Tudo é Roma. Desculpa, Rafux. Desculpa. Tudo não é Roma e tudo não é uma nação. Eu até poderia concordar no negócio de internacionalismo e nacionalismo ser uma falsa dicotomia, porque a Rússia foi nacionalista pra caralho, vai tomar no cu. O Stalin era nacionalista que só porra. Acho que se eu não me engano, o Maduro também fez uns negócios, tinha feito umas falas muito nacionalismo, a Venezuela, não sei o que. Sim, sim. Não, fica enaltecendo um monte de coisa lá. É porque, tipo, no final, os regimes nacionalistas, fascistas e tanto, sei o que, eles se assemelham muito aos regimes totalitários comunistas também, em certos aspectos, porque o comunismo, ele vai se moldando no caráter nacional, onde ele se instaura, né? Então, tipo, vai tendo uma mescla de nacionalismo e comunismo, né? Tipo, na Rússia foi exatamente assim, né? O socialismo de um estado só, né? Do Stalin. E a evocação de memória russa, o povo russo, o novo homem soviético e tal, não sei o que, né? Então, assim, é realmente uma falta de dicotomia. Mas a parada do Império Romano, cara, caralho, sim, tudo é uma nação porque o Império Romano... Por que nação? Não pode ser tudo um povo? Tipo, o povo romano? Faria muito mais sentido que nação. Não pode ser tudo, tipo... um império, uma instituição, nação. É porque assim, esse é o problema. Nacionalismo, essa palavra, ela é um termo
significa uma coisa. E ele é um termo que tem que ser analisada hoje em dia pelo que ela foi criada no século XVIII e XIX. Que era o quê? O nacionalismo. Ele era a união dos povos por meio de uma memória coletiva ligada a questões históricas e também à língua vernácula. Por exemplo, o povo italiano era aquele povo que falava italiano. O povo alemão era aquele povo que falava alemão. Não era uma coisa só cultural, era uma coisa linguística. E isso todos os teóricos de nacionalismo falam sobre isso. Inclusive, o Mises tem um livro chamado Economia, Nação e Estado, que é um dos primeiros livros do Mises, inclusive, que foi traduzido recentemente para português. Foi um livro da década de 20, em que o Mises ele fala sobre a questão do nacionalismo alemão com a questão linguística, que foi uma união dos povos que falavam alemão. E esse fenômeno é do século XIX. O nacionalismo nesse tema, assim, tipo, a nação, a mãe pátria, e a nação como representante do povo e tal, não sei o que, tipo, eu estou lutando pela nação, eu faço parte da nação. A nação é como se fosse uma grande família. Isso são conceitos do século XIX, meu filho. Não é o Império Romano. O Império Romano tem nada a ver com isso. Nada, zero. Aí você pode falar, mas os nacionalistas usavam de simbologia romana e tal, não sei o que. Mas era diferente. O romano, ele tinha uma outra visão. Ele tinha a visão de imperium, a visão dele estar lutando pela questão da república por terra. Mas não era o nacionalismo dos povos que falavam em latim. Não era isso. Não era o nacionalismo do povo romano para, sei lá, tipo assim, em questão da fauna, da flora de Roma. Não, esse tipo de nacionalismo besta, né? Tipo, de bandeira, de a nação da memória e tal, não sei o que. Meu Deus, assim, tipo. Eu não gosto de chamar isso de nacionalismo, porque, tipo, nacionalismo, pra mim, é essa ideia realmente do século XIX, dessa união dos povos linguísticos em estados nacionais e que tentavam fazer guerras econômicas e não econômicas contra nações rivais. Isso é nacionalismo pra mim. O Gustavo Corsão, né, um ator que eu gosto muito, ele fala que o nacionalismo ele é um grande vício, porque o nacionalismo ele é você achar a sua nação superior às outras e usar disso para justificar atos de violência, de injustiça, esse tipo de coisa. Isso é o nacionalismo para mim. É por isso que eu me considero muito mais, como Gustavo Corsão mesmo fala sobre ele, um patriota do que um nacionalista. O patriotismo é você amar o próximo, é você amar aquelas pessoas que estão perto de você amar a sua cultura. Não você ter a visão, tipo, militarista e, tipo assim, muito, vamos dizer assim, generalista da nação, né? Que é um fenômeno, de novo, século XIX, e aí perpassa por teóricos, né? Tem o nacionalismo italiano com figuras como o Conde de Cavour, você tem o Otto von Bismarck lá na Alemanha e tal, não sei o que, esse tipo de coisa. Então, e de novo, todos esses movimentos nacionalistas, inclusive do século XIX, anticatólicos, tá? Todos eles anticatólicos. Aí você pode falar, tiveram os nacionalistas espanhóis na Guerra Civil Espanhola, teve a Ação Francesa na França, que era católica também. Sim, eram movimentos, entre aspas, nacionalistas católicos, mas eles eram diferentes do movimento do século XIX, eles tinham outras diretrizes, e é muito difícil explicar isso aqui, mas, enfim, não gosto da palavra nacionalista, acho que é uma palavra que remete a coisas ruins que aconteceram no século XIX, e que muito prejudicaram a igreja, inclusive.
né? Vamos dizer assim, que nacionalistas italianos bombardearam o Vaticano durante a conquista da Itália, né? A unificação italiana. Então, não gosto dessa palavra. Ou as estradas que tomar te levará de volta a Roma. Roma é a nação ocidental por excelência, desde os nacionalismos da União Sulvináutico em querer uma bandeira vermelha em todo o globo, passando pela Alemanha e a Itália. Cara, essa parada da bandeira vermelha em todo o globo é porque era a cor do jacobino, né? Eu não Jacobino da sei. Revolução Francesa. Sempre achei Não é que necessário- significava alguma coisa de sangue. Não, é porque a bandeira vermelha de Roma realmente significava a parada do sangue, né? Mas cara, Só continua. só tipo, eu acho que é muito. Não, continua o vídeo. Não, eu sei. É porque eu tô. E a Vamos lá. com sua tara por gravetos que grafitados juntos formam um machado, até chegar nos Estados Unidos com literalmente esses mesmos símbolos e ser a segunda nação mais famosa do planeta a ter como símbolo uma águia. Tudo isso remete à mesma nação, a mesma nação da qual somos. De novo, assim, essa parada de. O nacionalismo soviético e o nacionalismo do bigodinho e do homem careca da Itália remete ao Império Romano porque simbologia. Fux, eu sei que você gosta muito de simbologia e tal, não sei o quê, mas não é porque a simbologia desses países remete ao Império Romano que necessariamente fala que o Império Romano tinha nacionalismo. O que ele era uma nação nos moldes que eles tentaram ser nações, entendeu? Tipo, não, nada disso. Isso é uma falsa dicotomia. Quer dizer, na verdade, isso é uma falsa equivalência. Os filhos, o Império Romano. Roma é o nacionalismo por excelência, mas o Império Não é nacionalismo por excelência. Já falei por quê. Isso que você tá falando é anacronismo, inclusive. Tipo, nacionalismo é um fenômeno do século XVIII e XIX. Romano seria um império nacional ou internacional? Essa é a primeira pergunta que nós deveríamos fazer e o principal paradoxo do nacionalismo. A Igreja Católica percebeu isso muito bem quando alguém Não tem paradoxo no nacionalismo, porque o que ele tá falando não é nacionalismo. Tipo, o Império Romano não é nacionalismo. Não é nacionalismo. É só o imperialismo romano é baseado na conquista de território para que Roma consiga se defender. Inclusive, todas as guerras que Roma lutou, o povo romano, ou melhor, o Senado romano, falou que lutou essas guerras por conta de questões de defesa. Nunca questões de imperialismo, de ataque. Todas elas foram, entre aspas, justificadas por questões tipo, porque eram questões defensivas. Então, assim, é uma nação e tal que se expandiu, não sei o que, tipo, não, ela e de novo, Roma se expandiu por causa de pilhagem. Eles queriam roubar dinheiro de outros povos. Então, assim, é isso. Não tem nacionalismo. teve a brilhante ideia de cristianizar o mundo. A Igreja percebeu as diferenças culturais de cada povo e de cada região, com sua multiplicidade étnica e cultural. Basta ver o esforço dos jesuítas aqui em terras tupinivíquens para perceber que, em escala global, você teve uma chuva ácida de conceitos alienígenas à fé católica, que são as heresias antigas, que basicamente são uma expressão teológica desses costumes pagãos que os povos tiveram que abandonar. E a Igreja mudou várias vezes suas formas de aprendizado e explicação para se fazer ser entendida por cada povo até hoje. E isso é algo que o nacionalismo moderno não conseguiu entender. Quando aquele vendedor de gás alemão maluco quis criar o seu grande reino, ele não percebeu que estava misturando com sua suposta raça pura, a raça de inúmeros outros países que ele dominava. E isso iria acontecer ele querendo ou não, ele... Mas é porque ele queria matar essas pessoas, né? Então. Queria separar. Dizem, ele não tava percebendo que ia misturar. Então, é por isso que, tipo, tinha campo de concentração, tá ligado? Porque ele queria matar essas pessoas. E alguns impérios, eles foram muito, vou te falar, muito eficientes em fazer separação social das pessoas. Alô, alô, apartheid! Alô, alô, Terceiro Reich! Então, assim, complicado esse negócio de, o império que conquista outros povos necessariamente vai se misturar, né? Vai ter misturas raciais. Nem todo mundo é o Brasil, Rafux. Nem todo mundo é o Brasil.
Graças a Deus. Por um lado isso é bom, mas eu vou te falar que nesse lado assim de opressão de uma cultura sobre a outra, complexo, muito complexo. Churrascando os povos desses lugares ou não. O Mario Bros do Mal fez a mesma coisa com as demais repúblicas que ele comandava e no final essas repúblicas conseguiram vencer o arquipélago do mal, da qual faziam parte. Concomitante a isso, o Império Romano era uma sociedade multicultural, com uma surpreendente capacidade de coesão, capaz de criar uma noção de identidade comum ao mesmo tempo, que assimilou os mais diversos povos no seu sistema político. A preocupação romana em criar monumentos e espaços comunitários abertos ao público, como os fóruns, os anfiteatros, os circos ou as termas, ajudou a estabelecer o sentimento de romanidade. A sociedade romana possuía um sistema complexo de múltiplas hierarquias. O conceito contemporâneo de uma classe social não define de forma precisa. Voltando para a falsa dicotomia do nacionalismo contra internacionalismo, existe essa idiotice de você usar termos descritivos como xingamentos nos meios internetescos, mas quando algum deles usa o termo liberalismo ou algo do gênero para se referir ao internacionalismo, eles estão se referindo a uma única nação, os Estados Unidos da América. Podemos dizer que é mais que reconhecido que a história do Ocidente inteiro é marcada pela ideia de império e de sucessivas tentativas de criá-lo. Os limites desse império são indefinidos e, portanto, ele poderia se expandir ilimitadamente até tornar-se idealmente um império global, sendo que aquilo que se entende por global em cada época é evidentemente o alcance do mundo visível. Então, desde a queda do Império Romano, o que temos na história é uma série de sucessores de Roma, mas a terceira Roma que deu certo foram os Estados Unidos. E para esse sucesso houve a coincidência de dois fatores. Por um lado, um conjunto de circunstâncias materiais que impeliram a expansão. Cara, essa parada de o Ocidente é uma grande história sobre tentativa de fazer império e tal, não sei o quê. Cara, teve vários momentos no Ocidente que, tipo, não tentaram fazer, tipo, impérios e tal, não sei o quê. Então, tipo, a Idade Média foi uma idade, assim, da história humana onde, assim, o Rafux até pra falar, mas teve o Sacro Império Romano Germânico, o Império Plantageneta na Inglaterra, esse tipo de coisa, mas, cara, não acho que seria essas coisas todas assim, tipo, necessidade de ter um império e tal, não sei o que. Tipo, não vejo isso. Não vejo isso como determinante na história. Acho que o Rafux está sendo determinista aqui, em certo ponto. Mas eu posso estar sendo injusto com ele também, então vou ficar quieto. Expansão e, por outro lado, a forma residual desses símbolos romanos, que eu já falei antes e que davam aos seus sucessivos imitadores a ideia do que se poderia fazer. Isso tudo culminaria no Império Americano. Além dessa ser a tese daquele livro vermelho do velho fumante da Virgínia que está vivo na Casa Branca junto do Saddam Hussein. Isso também mostra o porquê a República só deu certo num país até hoje. O que esses nacionalistas chamam de liberalismo é melhor explicado como os elementos construtores da nação americana, e por isso só funcionam lá. A gente vê isso quando até pessoas do lado canhoto da força elogiam os 14 pontos do Woodrow Wilson, que é um elemento canhoto do nacionalismo americano. As origens do nacionalismo americano é observável como nascendo do puritanismo da Inglaterra, que foi um movimento religioso que estava achando que os anglicanos estavam católicos demais e defendiam que o governo devia regular as ações do dia a dia do cidadão, proibindo tudo que fosse imoral, e também defendia que a hierarquia entre os homens, na verdade, eram tão inventados e ficcionais quanto os ritos da Igreja Católica. Assim, todas as pessoas têm o direito e deveriam aprender a ler e estudar a Bíblia sozinhos, e estariam em pé de igualdade para discutir o que era certo e eleger uma autoridade que governaria com o consentimento dos governados. Isso resultou em inúmeras limitações do poder do rei na Inglaterra e para a criação da democracia americana, como é o título daquele livro maravilhoso do Tocqueville, que o lado não canhoto da força parou de ler faz um tempo, mas deveria voltar porque explica muito do mundo moderno. A gente tem a nossa... Eu concordo. Cara, Democracia na América é um puta livro foda. Amo Tocqueville, cara. Tocqueville é inteligente pra caralho. Esse livro, inclusive, porra, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Sim, é uma descrição sociológica dos Estados Unidos e a análise, tipo assim, política, né, tipo, do século XIX, né, do Tocqueville. Caralho, é muito bom, velho, é muito bom. Cara, esse livro é muito bom. Vai tomar no cu. Nossa versão de Democracia na América, que é o destino da América Latina, do João de Escatimburgo, que foi membro da Ação Imperial Pátria Novista, mas esse maravilhoso e esquecido livro eu posso tratar em outro vídeo. Mas voltando pro assunto do vídeo, esse deve e tem que ser o tema central de qualquer nacionalismo brasileiro. A nossa vocação imperial, inclusive, é o único que já existiu. Não é idolatrar a Rússia ou pegar bicho merda como Tamanduá ou Anta pra enaltecer e basicamente levar qualquer bosta porque é nosso, é nacional. Temos que enaltecer o fato do Brasil ter a melhor águia do reino animal. Essa parada é verdade, né? Tipo, nacionalismo fiduciário, eu considero o nacionalismo do Rafux, eu acho que é muito mais interessante
que o nacionalismo, por exemplo, de um Ciro Gomes, Getúlio Vargas, de qualquer tipo de varguista, tipo de o Rubão, por exemplo. Rubão é um merda, porra. O Rubão não sabe porra nenhuma de tradição luso-portuguesa, tradição ibérica. Tá cagando e andando pra essa porra. O Rubão quer saber de petróleo no chão, anta, tatu, floresta amazônica, boto cor-de-rosa. É isso que ele quer saber, porra. Eu vou te falar, o Brasil ele poderia ter sido colonizado por orcs, por goblins, por, sei lá, por sereia, por elfo, por anão, que o Rubão ia ser o mesmo cara. Ele ia continuar falando a mesma coisa e ia continuar se dizendo nacionalista, porque ele tá cagando pro povo, porra. Tá cagando pra quem é o povo, tá o povo dessa nação. O que importa pra eles é o que tá no chão, o que tá na floresta, o que tá nos animais e tal. Essa porra aí é uma merda completa. Puta que pariu. Pelo menos o Rafux ele fala, né, da tradição do povo, do que formou realmente o Brasil como né, como povo, né? Eu não gosto dessa palavra nação, mas como povo. Paraná tem um brasão de armas muito foda com essa águia. E a águia, dentro da simbologia cristã de império, representa um anjo. No Brasil, nós temos os jesuítas, que foram os primeiros a pensar num projeto independentista de Brasil, assim como os puritanos na América do Norte. Os jesuítas foram os primeiros a ter um projeto Eu não gosto dessa parada de projeto de Brasil, né? Eu acho que os jesuítas não tinham um projeto. Eles tinham um projeto de catequização dos índios, né? De fazer lá os povoamentos e tal, né? Das missões, de catequizar um monte de índio, né? E educá-los, né? Então, assim, acho que nesse ponto eles tinham um plano. Mas, assim, falar que eles tinham um plano de nação do Brasil, num ponto, assim, meio nacionalista, né? Tipo, acho que não. Acho que era muito mais cultural, né? Sociedade civil do que estatal, nacional, esse tipo de coisa. próprio, diferente do projeto do governo português. Tanto que eles foram destruídos pelo reino de Portugal por causa disso, e foram trazidos de volta na época do Império por Pedro II. A história da fundação do Império lembra muito Roma. César deu o pontapé inicial para fundar o Império e foi bolsonarizado pela classe política. Por isso, seu filho, por via testamento, derrotou os políticos e pegou para si o título de Augusto, como vingança a seu pai. Do mesmo modo, Dom João abandona Portugal e vem fundar um novo império no Brasil, e é sodomizado pelos políticos da Revolução Liberal do Porto por ter feito isso. Mas seu Augusto filho protege o que o pai criou e pega o título de imperador para si, antes que algum aventureiro o faça. Inclusive, o primeiro reinado foi uma cruzada pelos valores da religião, e eu tô fazendo um documentário sobre isso. E você pode me ajudar no Pix do comentário fixado. Mais uma vez. Hoje, o Império Americano já se estendeu de tal modo que se você adota uma república nos moldes americanos, que é basicamente o único tipo de república que existe atualmente na modernidade. Oi? O que você falou? Não, é porque ele, de novo, ele abriu um parênteses pra falar bem do Dom Pedro I. Ah, tá. Normal, Rafux sendo Rafux. Tá falando aqui da questão dos Estados Unidos como, tipo, meio que o poder que regula o Ocidente hoje em dia, porque todo mundo é república presidencialista e tipo, esse é o modelo dos Estados Unidos, e se você pega o modelo dos Estados Unidos, você vira um lacaio dele. Cara, eu acho que, assim, tem essa parada, tipo, realmente, da questão política e tal, da instituição, mas acho que também tem muito a ver dos Estados Unidos ser, tipo, um país, tipo, com um dos exércitos mais poderosos do mundo, tá ligado? Tipo, acho que isso realmente influencia. Tipo, realmente influencia. Você é um estado vassalo, você faz parte do Império Americano, como o Brasil é desde o golpe da República, que é quando o Império Brasileiro fracassa e a ideia de um estado no Brasil dá errado. E isso é acentuado ainda mais com a morte do Barão do Rio Branco, e basicamente somos um estado parte do Império Americano. A nossa primeira bandeira da República não me deixa mentir. Enfim, eu acho que ficou... Isso é verdade. Mas eu acho que mesmo se o Brasil continuar sendo um império, não sei se ia mudar muita coisa não. Acho que o pessoal ainda ia continuar apertando a mão do presidente americano. Não sei, não, eu acho que assim, culturalmente eu acho que talvez mudaria. Tipo, acho que o povo teria mais identidade brasileira do que hoje em dia. Tipo, e brasileira de verdade, né? Tipo assim, tipo, lembrar realmente das tradições, dos nossos heróis, coisa assim, cultura. Que é o que o Olavo de Carvalho falava também, né? Tipo, lembrar das tradições, das grandes figuras, daquelas pessoas que ajudaram a construir a memória da nação, da pátria e tal. Eu acho que isso
isso realmente teria mais, assim, tipo, acho que... Mas seria- acho que ainda iria continuar sendo um vassalo americano, porque... Eu acho que continuaria por causa do poderio militar, bicho, assim, tipo, Então, não tem muito o que fazer. eu acho que certamente talvez teria uma independência cultural maior, mas... Cara, porque não tem como, bicho, os caras têm bomba nuclear, caralho. Dá pra ir. Ficou bem claro a minha visão nacionalista, que eu acredito ser a correta, fora dessa esquizofrenia e debates rasos sobre nacionalismo econômico, que não é tão profundo quanto deveria ser. Enfim, se você chegou até aqui, comente Brasil é a nova Roma. Não é tão profundo como deveria ser, porque o nacionalismo econômico é uma doutrina econômica da profundidade de um pires, né? Tipo assim, nacionalismo econômico é meme. Tipo assim, meu Deus do céu, se você tá tentando discutir nacionalismo econômico no Brasil, é pra internar você, né? Tipo assim, meu Deus, precisa de mais nacionalismo econômico? Tipo, o pobre precisa se fuder mais? Eu não Mais aguento ainda? mais taxa na compra da Shein. Meu Deus do céu, gente. Se você quer discutir nacionalismo econômico no Brasil, desculpa, é caso clínico. Clínico. Mas é isso. Gosto muito do Rafux, tá? Te amo, tá, Rafux? Se você ver esse vídeo, te amo, tá? Te amo como criador de conteúdo. Acho você muito foda. Gostaria de discutir mais com você, falar mais com você, porque tu é um cara muito estudado. Gosto muito de tu. Mas realmente tem umas coisas assim que eu acho que você erra, cara. E tem uns erros que são mais feios que outros, eu concordo. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo pode ser discutido. Isso aí é uma crítica construtiva que eu tô fazendo pra você. É isso. É isso. É isso. É pra acabar a gravação, né? Curte, É comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Se o Rafux tiver... Se o Rafux ver isso... pode compartilhar também no teu canal do Telegram, que eu sei que tu tem, na tua rede social, qualquer coisa assim, porque acho que crítica e debate é sempre bem-vindo. Se tu quiser também me chamar pra alguma outra coisa que tu estiver fazendo ou isso, pra gente conversar sobre esses temas, tô sempre disponível aqui. E é isso, GGG finalizado. Ô, Meu Deus do rapidão, céu. antes, Gustavo, você quer ser o Capitão América ou o Homem de Ferro na Guerra Civil? Pra quando eu fazer a thumb. Eu quero ser. Vai ser simbólico eu ser o Capitão América, caralho. Mas. Então tá pronto. Adiós. É isso. Tchau, tchau. Isso é tudo bem, pessoal.